aí, pessoinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para contar para vocês um pouco sobre as minhas tatuagens. Para quem não sabe ainda, eu fiz duas na semana passada. Era uma meta minha para esse ano e eu consegui realizar essa meta. E eu tô muito feliz, eu ganhei de aniversário, ganhei de presente de aniversário do meu marido. Eu sei que hoje era para ser resenha literária, mas como hoje é um dia especial, eu resolvi gravar contando um pouco sobre as minhas tatuagens. Pra quem não sabe, hoje, dia 22 de janeiro, é meu aniversário. Eu estou completando 21 aninhos. Parabéns pra mim! Tá, parei. E eu resolvi contar um pouco sobre o significado, principalmente de uma delas. Porque a outra, eu acho que todo mundo já deve ter entendido o significado. Então eu resolvi vir contar um pouco disso, contar um pouco. Eu vou ter que acabar contando um pouco da minha história pra vocês. Então acho que vamos lá, né? Eu prometo que quinta-feira que vem vai estar tudo normal. Vou fazer resenha normal pra vocês. Então, uma das tatuagens eu vou começar com a mais fácil, que é essa aqui no pulso. Eu vou chegar mais perto. Calma. Que é essa aqui, são as relíquias da morte do Harry Potter. Gente, ela tá meio brilhosinha porque eu acabei de passar pomada e ela tá soltando casquinha, mas eu vou deixar uma foto mais bonitinha pra vocês conseguirem ver. Então, já deu pra entender sobre o que é, né, sobre Harry Potter. Eu sou maluca por Harry Potter e fazia muito tempo que eu queria fazer uma tatuagem, mas eu ainda não tinha decidido o que eu ia fazer. E aí, na semana passada, quando meu marido disse que ia me dar de presente, eu optei por fazer as relíquias porque eu queria fazer uma coisa pequenininha, mais delicadinha, por ser as primeiras eu ainda tava com um pouquinho de medo e tudo mais. Então eu optei pelas relíquias que ela ia dar pra fazer mais pequenininha e tudo mais. Então essa foi uma das tatuagens que eu fiz, a mais fácil de explicar. A outra eu fiz aqui. Vou chegar mais perto. Então tá escrito God Makes Me Stronger, que é Deus me fez forte. Antes de começar a contar sobre ela, eu vou falar de onde eu me inspirei. Eu me inspirei com essa foto aqui. A foto, essa tatuagem é da Polly, do blog Polly Dreams, que já faz um tempinho, faz muito tempo, ela fez um post falando sobre as tatuagens dela, os significados e tudo mais, contando um pouco da história dela. E quando eu vi, eu já me identifiquei de cara com essa frase, tanto pela história dela também, que é uma história meio... é uma história de superação, a dela, bem bonitinha. E eu achei legal o significado que tinha a tatuagem. E desde que eu vi o post, eu guardei a foto e falei, não, eu quero tatuar essa frase em mim. A dela, se eu não me engano, na coxa, é na coxa, e a dela é muito mais lindinha, com os negocinhos, um beija-flor e tudo mais. Eu resolvi tatuar só a frase mesmo. Eu vou tentar achar o post com ela contando sobre a história dela e tudo mais, o porquê dessa frase e as outras duas tatuagens dela. E pra vocês verem também, é uma história bem bonita e tudo mais. E eu vou achar, ver se eu consigo achar, porque faz muito tempo mesmo que vi esse post. Então, contando aí de onde veio a inspiração pra fazer essa tatuagem. Então, agora eu vou contar um pouquinho pra vocês o porquê que eu escolhi essa frase, o porquê que eu me identifiquei com a frase e um pouquinho da minha história pra vocês. Quem me conhece já conhece bem essa história. Meus amigos, parentes, amigos dos meus pais e tudo mais já conhecem bastante. Mas era uma coisa que, na verdade, no começo eu não queria muito contar pra vocês e tudo mais, mas eu achei que por causa da tatuagem, tem gente que me pergunta o significado e tudo mais, por que eu escrevi essa frase, e eu achei que seria legal eu compartilhar isso com vocês. Então, vamos lá conhecer um pouquinho da minha história. Eu nasci prematura, gente, eu nasci de 8 meses, aí até aí tudo bem. Muitas crianças nascem prematuras e tudo mais. E eu ainda bebê, eu tive 8 pneumonias e eu ficava muito internada, eu ficava direto internada. A minha mãe conta que
Eles não achavam minhas veias. Eu era muito pequenininha e magrinha. Eu só tinha cabeça, gente, é sério. Eu só tinha cabeça, parecia um ET. Literalmente, parecia um ET, eu só tinha cabeça. E eu ficava internada, assim, direto até a minha mãe grávida. Porque a minha mãe engravidou, assim, logo depois que eu nasci. Eu e a minha irmã, a gente tem 1 ano e 4 meses de diferença. E a mamãe ficava grávida, ficava no hospital comigo. E o meu pai, ele ia passar a noite lá, as enfermeiras que acordavam ele para ele poder ir trabalhar, porque na verdade só podia ficar minha mãe, mas as enfermeiras deixavam ele ficar junto com ela. E, e uma das vezes que, que eu fiquei internada, minha mãe conta que parece que deu água no meu pulmão, entrou água no meu pulmão, alguma coisa assim. Eu não entendo muito bem disso, gente, mas quem tem pneumonia tem esse risquinho, assim, de entrar água no pulmão. E eles iam ter que drenar todo o líquido que estava no meu pulmão. E pra quem não sabe, para drenar eles enfiam um cano assim aqui do lado por dentro e enfiam até o pulmão pra conseguir retirar toda a água. E a minha mãe viu um nenenzinho todo enrolado com esse cano e ela ficou assim muito com muito dó e ficou muito assustada porque eu era muito pequenininha, eu era muito fraquinha e ela ficou com medo de acontecesse alguma coisa. E ela pediu pra água sumir, pra eu não precisar fazer. E no outro dia a água do meu pulmão tinha sumido toda, todinha, tinha secado. E outra coisa que aconteceu, eu não sei se foi dessa vez também, que a minha mãe pediu pra... Ela pediu que se não fosse pra eu ser dela, pediu pra Deus que se eu não fosse pra eu ser dela, que ele me levasse, porque eu já tava sofrendo demais e ela não aguentava mais me ver sofrendo. E não que ela não aguentasse mais cuidar de mim, ela, meu pai, mas eu tava tantas vezes internada, tantas vezes doente e eles não sabiam se eu ia melhorar, se eu não ia, se eu ia ficar forte, se eu não ia ficar forte. E ela pediu pra Deus que se não fosse pra eu ser dela, que se não fosse pra eu ficar com ela, que ele me levasse pra eu parar de sofrer. Porque ela já não tava aguentando mais me ver sofrendo. Eles tinham que ficar procurando veia em mim. Eu tinha que ficar com tala no braço por causa do soro. Eles chegaram a procurar veia até na minha cabeça, porque eles não conseguiam achar. E a minha mãe pediu isso. E a partir daí eu comecei a melhorar. Eu comecei a ficar boa. No momento que a minha mãe me entregou pra Deus, eu comecei a melhorar. E eu acredito que eu só tô viva hoje por causa dos meus pais. Porque eles tiveram muita fé e eles pediram muito. E eles pediram muito, muito pra eu estar viva. Eles fizeram promessas, eles cuidaram de mim. E eu acredito que eu só tô viva hoje por causa deles. Por causa da fé deles. E esse foi um dos motivos de eu ter escrito essa frase, porque apesar de eu ser tão pequenininha, na época eu parecia tão fraquinha, eu fui forte e eu sobrevivi a tudo. Eu consegui, eu lutei, ainda pequenininha eu lutei pra estar viva. E desculpa, gente, eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando. E outro motivo pelo qual eu resolvi escrever essa frase, quando eu tava com 17 anos, eu fui atropelada por uma van escolar. Um idiota numa caminhonete bateu na van, a van rodou na estrada e me acertou no canto da estrada. Eu não lembro de nada do acidente, gente. Então não sei contar direito pra vocês o que realmente aconteceu, porque eu não lembro ainda. E eu sei que a motorista da van
ficou desesperada porque ela não sabia se ela ia me socorrer ou se ela segurava o idiota, porque ele tava querendo fugir, ele tava com a carteira caçada. Eu bati esse lado do rosto, foi o que a Van me acertou. A Van acertou meu rosto. E eu não sei até hoje como foi que eu não quebrei nada, como foi que eu não furei meu olho, porque eu tava de óculos no dia. Eu uso óculos, pra quem não sabe. E eu levei 12 pontos aqui na testa, minha testa abriu, ficou aparecendo só o meu osso. Levei 6 pontos aqui no canto do olho, que o meu olho ficou puxado pra baixo. E levei 5 aqui em cima da boca, e mais 12 aqui dentro da boca, e mais 12 no joelho, que foi do lado que eu caí. O meu joelho não pegou anestesia, eu tive que levar os pontos sem anestesia praticamente. E eu lembro que uma prima minha me falou que no dia que eu voltei, já porque eu fui à tarde e já de manhã eu já estava em casa, ela disse que meu anjo da guarda devia estar todo quebrado de cadeira de rodas, porque a situação que foi o acidente e eu só ter me cortado, apesar de eu ter ficado horrível, gente. É sério, tinha gente que entrava no quarto me ver e saía passando mal, porque eu fiquei muito feia. No começo pra mim foi muito difícil, porque as cicatrizes ficaram bem feias, meu olho ficou bem puxado pra baixo. Essa cicatriz aqui era enorme, mas elas diminuíram bastante porque eu cuidei tudo certinho e não tomei sol, passei protetor, usei pomada para cicatriz e tudo mais. E hoje em dia elas já não me incomodam tanto quanto elas me incomodavam na época. Esse acidente ele só serviu pra me mostrar que eu era muito forte mesmo. Um amigo meu até brincou, falou que eu era a Mulher de Ferro na época do acidente. E ele só serviu pra me mostrar o quanto eu sou forte, o quanto eu aguento as coisas, que apesar de eu ser toda pequenininha, eu não sou frágil, eu sou forte e também me serviu para me mostrar o quanto as pessoas ao meu redor se preocupavam comigo. Eu brinco com meu marido até hoje que se eu tinha alguma dúvida do que ele sentia por mim naquela época, todas as dúvidas foram embora, porque ele ficou do meu lado, ele passava todo dia me vendo, né? Porque ele era meu namorado ainda. E ele levou DVD, foi lá e alugou um monte de DVD do Harry Potter pra me assistir, comprou revista, comprou sorvete, porque era a única coisa que eu conseguia comer por causa dos pontos da boca. Eu não podia comer nada quente, eu não podia comer nada com tempero, então a minha comida era horrível. Até que conseguiram um canudinho lá e a minha mãe fazia uma sopa ralinha pra mim conseguir comer. E a única coisa que eu conseguia comer era sorvete, porque era gelado e aliviava um pouco a dor. De ver as pessoas preocupadas comigo, eu acho que foi quando eu percebi que o quanto as pessoas ao meu redor se importavam comigo. Eu acho que era isso, foi por isso que eu tatuei essa frase. Foi por todas essas coisas que me aconteceram que eu escolhi essa frase. E eu espero que vocês tenham entendido o que eu tava falando. E eu acho que é isso, gente. O vídeo de hoje é esse. Um pouco sobre as minhas tatuagens, um pouco sobre a minha vida pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra quem não é inscrito ainda. Eu juro que eu não sou sempre assim, eu não tô sempre chorando em vídeo, não. Os vídeos aqui são legais, gente. E não se esqueçam de apertar no botãozinho gostei ali embaixo. Então é isso e até o próximo vídeo. Beijinhos!